A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês em casa aí nesta manhã de sábado. Hoje, dia 14 de janeiro, nosso segundo programa do ano de 2006. É o programa De Volta à Palavra e eu sou o pastor Alexandre Rodrigues. Este programa é um programa da comunidade cristã em Ceilândia. Um programa que nasceu com o propósito e com o objetivo de alcançar você que está em casa. Um programa que nasceu para te servir com as ministrações da verdade de Deus revelada em sua palavra. Neste programa você vai aprender muito de Deus. Você vai aprender qual é o propósito eterno de Deus e quais são os seus inimigos. Este é o tema dessa série de mensagens que vão nortear aí talvez as 15 próximas mensagens, se assim o Senhor Deus permitir. Hoje queremos abrir com o tema específico, a teologia da prosperidade. O que a Bíblia fala sobre este tema? Quais são as advertências que Deus nos traz sobre a questão da teologia da prosperidade? E qual é o ensinamento bíblico? Como nós, os cristãos, precisamos nos comportar diante desta avalanche de mensagens que promovem o bem-estar material dos homens sobre a terra? Bem, este é o assunto que nós vamos discorrer hoje. Eu quero, de antemão, ler 3 textos da Bíblia com vocês para embasar e começar, então, a discorrer este tema. O primeiro texto é Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10, que diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Querido irmão, este primeiro texto nos esclarece e torna claro como que Deus reivindica aqui o seu direito exclusivo de ser Deus. Ele diz, eu sou Deus e não há outro. Todas as criaturas do universo servem e existem para servir ao verdadeiro Deus. E ele diz aqui que ele possui um conselho, que ele possui uma vontade, que ele possui um propósito eterno, e ele declara que este propósito será cumprido, custe o que custar. Ele diz, farei toda a minha vontade e o meu conselho vai permanecer de pé. Ainda que exista tantos inimigos da fé, ainda que exista tantos inimigos do propósito eterno de Deus, nós podemos asseverar pela Bíblia que todos cairão por terra, porque Deus cumprirá com o propósito que ele tem estabelecido desde antes da fundação do mundo. Vamos ao segundo texto, que está em 1 Timóteo, capítulo 1. Vocês podem acompanhar em casa, é importante que vocês leiam juntamente comigo. Capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo, versículos 3 e 4, que diz assim: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Queridos, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, Ele disse naquele tempo a Timóteo, Timóteo, eu te deixei em Éfeso para você admoestares a certas pessoas. O apóstolo Paulo, muito preocupado com o bem-estar da igreja, com a saúde espiritual da igreja,
com a saúde do corpo de Cristo, Paulo deixou um guardião da fé em Éfeso. E ele deixa bem claro, para que você admoeste a certas pessoas, para que você inibam essas pessoas, para que elas não venham ensinar outra doutrina, que não seja a doutrina de Jesus Cristo. Observa que Paulo está grandemente preocupado com a vontade de Deus e com o propósito de Deus, porque ele previa que pessoas usariam de fábulas e de genealogias para discutir e criar contendas e problemas, e essas coisas não promovem o serviço de Deus na fé. O que é o serviço de Deus na fé? Ora, é o propósito de Deus que é fundamentado nas verdades centrais do Novo Testamento. O terceiro texto que eu sugeri é Efésios, capítulo 1. Vocês poderão abrir, Efésios fica depois de Gálatas, no capítulo 1, vamos ver então o versículo 10, 9 e 10, que diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, se Isaías 46 e 1 Timóteo, capítulo 1, fala que Deus tem um propósito, que Deus tem um plano, que Deus tem uma vontade, o livro de Efésios nos esclarece que esta vontade consiste em exaltar a Cristo acima de todas as coisas, para que na plenitude dos tempos todas as coisas venham convergir na pessoa de Jesus. Como está escrito no livro de Colossenses, também no livro de Romanos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Querido, é necessário entendermos que dentro do plano e do propósito central de Deus, a pessoa mais importante é Jesus Cristo. Ele é o centro da vontade de Deus. Todas as coisas devem convergir nele para glorificá-lo. E nós, na qualidade de igreja, somos os seus servos, somos os seus súditos. Mas em que consiste, então, o inimigo de Deus contra esse propósito proposto em Cristo Jesus? Ora, a teologia da prosperidade é irmã, é parente próximo do capitalismo. Esta mensagem e este espírito de que o homem é o centro de tudo e de que Deus deve servir ao homem em tudo, como se pode observar nos maiores lugares onde se prega a teoria e a doutrina e a teologia da prosperidade, ensina-se que Deus é obrigado, uma vez que Ele é Deus, a servir o homem. Aí os homens que são caídos, que deveriam servir em fidelidade a Deus, passam a ser os senhores e Deus passa a ser o servo. Há uma inversão de valores dentro da realidade e da experiência do povo de Deus e do propósito de Deus. Ao invés dos homens servirem a Deus, não, passa a ser Deus servindo o homem. Aí o homem, então, começa a exigir que Deus lhe dê casa, começa a exigir que Deus lhe dê dinheiro, que Deus lhe dê fazenda, que Deus lhe dê empresas, e agora o homem passa a exigir. E aí acontece aqueles grandes ajuntamentos onde líderes religiosos ensinam o povo a se revoltar contra Deus e exigir dele que ele tem que dar, porque se ele é Deus, então ele tem que dar os bens materiais. E isso me faz lembrar quando Satanás foi tentar a Jesus no deserto da tentação. Tratando-se do mesmo princípio, que é a subsistência terrena, o diabo falou: se tu és o filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. E esta tentação continua até os dias de hoje. Esses líderes da teologia da prosperidade dizem assim: se ele é Deus, então ele vai ter que transformar pedras em pães. Então ele vai ter que tirar da tua miséria riqueza, dinheiro, casas, fazendas, bens.
A tentação nunca mudou. Do mesmo jeito que o diabo falou, se tu és um filho de Deus, observe você mesmo com seus próprios olhos, como esses líderes fazem o mesmo. Se ele é Deus, ele vai ter que te dar. E isso é o que chama-se teologia da prosperidade, onde Deus passa a ser o servo e o homem passa a ser o Senhor. E o pior de tudo isso que nós observamos é que essas pessoas, elas são orientadas a que a fé que elas acreditam não importa. Ou seja, que não importa o credo religioso. Eles dizem que o objetivo dessas reuniões não é mudar a fé da pessoa, mas é que não importa se ela seja católico, se seja espírita, se seja protestante, se seja budista, não importa, venha, porque aqui o objetivo é receber bens materiais. Ou seja, eles são claros e específicos no seu propósito. Isso é a teologia da prosperidade. O homem tem que enriquecer à custa do serviço de Deus. Deus tem que servir o homem com os bens materiais. Essa é a doutrina da prosperidade. Agora, o que a Bíblia fala sobre este assunto? É isso que eu quero que você acompanhe comigo na Bíblia Sagrada a partir de agora. Primeiro texto, Atos capítulo 20. Vamos começar por aqui. O apóstolo Paulo, muito preocupado com a condição da igreja após a sua morte, ele diz no versículo 28 e 29 do capítulo 20 de Atos as seguintes palavras: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. O apóstolo profetiza que haveria lobos vorazes no meio do povo de Deus e não pouparia o rebanho. Entenda e comece a raciocinar. Como diz, use a sua inteligência em conexão ao que a Bíblia está revelando. O aparecimento de lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Analise que onde houver a doutrina da prosperidade, será ensinado que para que Deus te entregue as riquezas da terra, você primeiramente tem que trazer a sua riqueza, o seu tudo, o seu dinheiro, o seu carro. O ensinamento é que você tem que dar o seu dinheiro, você tem que como que barganhar com Deus. Você dá primeiro para depois receber. Isso é muito grave. E a Bíblia já adverte de lobos vorazes que não pouparia o rebanho. O segundo texto que eu vou mostrar vai especificar com mais clareza o que estamos dizendo. 1 Timóteo, vamos voltar nesse capítulo novamente, capítulo 6, versículos 3 a 10. Olha o que diz aqui, acompanhe comigo. Se alguém ensina outra doutrina, quando diz outra doutrina, é que não é a doutrina bíblica, Há uma doutrina extra. E não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja comigo esses princípios. Primeiro,
Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. A mensagem verdadeira a que você deve ouvir deve ser a mensagem que Jesus ensinou. Todos os homens que pregarão a partir de Cristo para frente devem concordar, pregar e devem se restringir nas palavras de Jesus Cristo. Se alguém prega uma mensagem que Jesus não pregou, seja anátema, seja maldita tal palavra, amaldiçoe essa palavra e rejeite essa palavra. Porque diz que aqueles que pregam uma outra mensagem que não é a de Jesus Cristo é enfatuado, nada entende. Agora, o que eles pensam? A Bíblia fala bem claro, versículo 5, altercações sem fim por homens, preste atenção, por homens. Leia na sua Bíblia em casa. Pegue agora, abra 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5 e verifique. Por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Veja comigo, meu irmão. A Bíblia está dizendo que existem homens lobos vorazes que pensam que a vida cristã, que a vida da igreja é fonte de lucro. Olha, e não é isso que está sendo pregado aí fora? Fonte de lucro, primeiramente para eles, porque os fiéis têm que dar. E depois fonte de lucro para o fiel, porque o fiel vai receber a suposta bênção que o próprio ministro, o próprio homem, não pode dar para o outro. Então eles pensam que a piedade é fonte de lucro. Talvez você até hoje pensasse que esse ensinamento da prosperidade é de Deus. Mas a Bíblia está o quê? A Bíblia está condenando. Olha o que diz o versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Ou seja, nós, os cristãos, precisamos ter contentamento. Ao contrário, a doutrina da prosperidade alimenta, instiga e cultiva a ganância. Leva as pessoas a ter um espírito capitalista de ter, de possuir, e tem que ter mais, e tem que ter mais, e se Deus não der, ele não é Deus. O mesmo que Satanás falou lá, se tu és o Filho de Deus. Analise bem que eu estou lendo a palavra de Deus. O versículo 9 fala assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. A teologia da prosperidade leva os homens a quererem ficar ricos. Sim ou não? Você que está em casa é minha testemunha. Essa teologia da prosperidade, essa mensagem, não instiga você que está em casa a querer ficar rico? Quantos de vocês, muitas vezes, nas dificuldades da vida, não pensaram, eu acho que eu vou tomar este caminho mesmo. Mas, graças a Deus, o Senhor está te dando a oportunidade de conhecer a palavra dele, né? Os que querem ficar ricos caem em tentação encelada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens da ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Está aqui o ensino claro da palavra de Deus. Um outro texto, 2 Pedro. Abra sua Bíblia, não deixe de acompanhar. Importante que você verifique comigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Esse texto é sensacional. Diz assim, olha, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, atenção, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles,
O juízo lavrado já há longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Queridos, a Bíblia é muito clara. Grupo de pessoas que haveriam de chegar a um ponto de renegar o soberano Senhor. Mas como é que eles renegariam o soberano Senhor? Muito simples. A partir do momento que você se coloca na qualidade de exigir de Deus, e Deus tem que ficar na qualidade de atender o seu pedido, senão ele não é Deus, então o papel invertiu. Você passou a ser Senhor e ele passou a ser servo, e isso significa renegar o soberano Senhor que nos redimiu. E a prova de que o apóstolo Pedro está tratando também neste aspecto é que ele fala assim: e por causa deles, versículo 2, será infamado o caminho da verdade. Reflita comigo, não é verdade que as pessoas que não são evangélicas têm criticado e falado mal do evangelho por causa desse comércio que tem acontecido no nosso meio? Não é verdade? Você que está em casa, entre nós aqui, você e eu aqui, não é verdade que muitas pessoas falam mal de pastores, falam mal da Bíblia, falam mal dos evangélicos, até chegaram a criar uma piada, né, dizendo pequenas igrejas, grandes negócios. Vocês já ouviram falar disso? Quantas coisas não têm acontecido? Quantas vezes o nome de Deus não tem sido blasfemado? Você às vezes prega o evangelho, as pessoas zombam de você porque falam que o seu negócio é dinheiro. Está aqui, ó. Por causa destes libertinos será infamado o caminho da verdade. Versículo 3. Também movidos por avareza. A palavra aqui é clara e específica. Movidos por ganância, por avareza em tirar o dinheiro do povo, farão comércio de vós. Amados, a Bíblia, ela é muito clara porque ela não deixa dúvida. Diz que haveriam pessoas que fariam comércio dos santos, dos filhos de Deus. É por isso que hoje em dia é uma mercandagem violenta. Vende óleo, vende fita, vende vela, vende rosa, e vende cajado, e vende pedra, e vende envelope, e vende, e o povo vai naquela fé. Uma fé que chamam de fé inteligente, na verdade isso é uma fé cega, porque a fé que não se baseia na luz da palavra de Deus não enxerga. A fé que se deixa iludir pelo falatório, pelos comentários e argumentos humanos não é fé inteligente, é fé cega. A fé inteligente é a fé na Escritura Sagrada. E a Bíblia tem um caso específico de alguém que tentou fazer comércio do povo de Deus. É um homem chamado Balaão. Isso está em Números capítulo 22. Mas eu quero ler apenas um versículo nesse sentido, o que está em Judas. Abre aí comigo sua Bíblia, por favor. Judas é o livro que está antes do Apocalipse. Versículo 11, diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão. Ai deles, porque movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão. E qual foi o erro de Balaão? Você sabe? Ora, está em Números 21, 22, Números 22 a 25. Você pode verificar na sua casa. Foi o seguinte: quando os filhos de Israel estavam passando, eles chegaram nas campinas do Jordão, nas campinas de Moabe. Então os moabitas, quando ficaram sabendo que o povo de Israel estava vindo em direção a eles, ficaram com medo. Então Balaque, o rei dos moabitas, mandou chamar um profeta chamado Balaão. E esse profeta, quando veio, recebeu a seguinte proposta: olha, Balaão, se tu amaldiçoares o povo de Israel, porque todos sabiam que quando Israel passava, ele destruía todas as cidades que estavam à frente dele, porque Israel tinha a bênção de Deus. Se eles tinham a bênção de Deus para conquistar a terra prometida, então todos os povos iriam perder a guerra para eles. Mas Balaque propôs a Balaão que se Balaão, por meio dos seus dons proféticos, pudesse amaldiçoar Israel e tirar deles a bênção, então Balaão iria receber dinheiro.
Balaque ofereceu fortuna, ouro e prata para Balaão amaldiçoar Israel. Bem, Balaão até que tentou, mas não conseguiu. Por 3 vezes ele tentou amaldiçoar o povo, mas sem nenhum resultado. O problema é que quando Balaão ficava pensando que tinha ouro envolvido, tinha dinheiro envolvido, tinha grana envolvida, e que então se ele conseguisse tirar a bênção de Israel, ele tinha o dinheiro na mão dele, ele ficou desesperado, pensava, enrolava, ia de um lado para o outro, procurando encontrar um meio, como amaldiçoar o povo de Israel para poder ter aquele dinheiro, movido por ganância. Aqui, olha, ele encontrou um jeito. Ele chamou Balaque e falou: Balaque, se tu conseguires fazer com que o povo de Israel peque contra Deus, então eles perderão a bênção, porque somente o pecado é capaz de tirar a bênção do povo de Israel. Faz o seguinte, e ele armou uma cilada, faz uma festa aqui em Moabe, mande que as mulheres bonitas, as moabitas, vá até eles e seduza os homens de Israel, traga o povo de Israel seduzido para o arraial dos moabitas, e então faça com que eles bebam, com que eles se prostituam, com que eles adorem ídolos. E assim eles perderão a bênção de Deus. Foi isso que Balaque fez. Digo, que Balaão fez para tirar a bênção do povo de Israel. Movido por ganância, corrompeu o povo de Deus. Querendo ganhar dinheiro, enganou o povo de Deus. Seduziu o povo de Deus. E esta doutrina tem chegado até as igrejas do século 21. A grande prova é o que o próprio livro do Apocalipse diz, no capítulo 2, versículo 14, quando Jesus fala contra uma doutrina que entraria na igreja. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Balaão, um homem que usou ou tentou usar dos seus dons, daquilo que ele tinha para enganar o povo de Deus. E assim tem acontecido nos nossos dias, no nosso meio. No próximo sábado, nós daremos continuidade a esta mensagem. Jesus Cristo é o Senhor.